Via Justiça está de volta discutindo o caso César Battisti e as leis sobre refúgio político. Nossos convidados são o professor Delber Andrade Lage, coordenador-geral do CEDIM, Centro de Direito Internacional, e o professor Davi França Ribeiro de Carvalho, professor de Direito Internacional da Faculdade Milton Campos. Nós vamos ouvir agora a última parte da entrevista que fizemos com o Dr. Antônio de Oliveira Romanelli, advogado e juiz do Tribunal Regional Eleitoral. Ele foi um dos brasileiros refugiados políticos durante a ditadura militar. Eu não perdi a cidadania brasileira e nem adquiri a cidadania chilena. Eu era um brasileiro exilado no Chile, com os mesmos direitos, menos os direitos políticos. Por exemplo, eu não podia nem votar, nem ser votado, nem participar de militância política. Quer dizer, politicamente eu não podia intervir, mas eu podia ter emprego, eu podia trabalhar, eu podia comprar, vender, fazer o que quisesse, como qualquer cidadão chileno, à exceção das atividades políticas. Professor Delber, se ao final do julgamento do caso pelo Supremo prevalecer a decisão do governo brasileiro de conceder o refúgio político ao Battisti, ele passa a ser um cidadão brasileiro? Sim. Na realidade, só antes de responder a questão, a gente pode fazer uma distinção. Na realidade, o Supremo Tribunal Federal, a rigor técnico, ele não decide ainda acerca do refúgio. Ele vai decidir se há uma inconstitucionalidade no dispositivo, artigo 33 da Lei 9474, que suspende o processo de extradição quando há concessão do refúgio. A princípio, tecnicamente, ainda não vai haver essa decisão. Perfeito. Mas uma vez concedido o refúgio e mantido a decisão do refúgio, inclusive em virtude das disposições internacionais quanto da Lei 9474, o que acontece é que o refugiado ele recebe uma carteira de trabalho, ele passa a se submeter à lei brasileira, as leis brasileiras como todo cidadão brasileiro e especificamente aos dispositivos da Lei 9474, e ele recebe inclusive a possibilidade de ter um documento de viagem, que seria uma espécie de passaporte, que a partir da autorização do governo brasileiro, ele poderia inclusive viajar para fora do país. A ideia certamente menos para a Itália, né? Certamente menos para a Itália. A ideia então é permitir que o refugiado tenha uma vida comum, uma vida normal dentro desses estados. Mas ele não adquire todos os direitos do cidadão brasileiro, mais ou menos como o que aconteceu com o Dr. Romanelli? Exatamente, ele não passa a ser cidadão brasileiro. Ele recebe uma espécie de visto de permanência no Brasil e ele passa, claro, a ter os direitos necessários para a sua sobrevivência, de trabalhar, enfim. Mas é claro que isso ainda ele não vai ter os direitos políticos como um cidadão brasileiro comum teria. Professor Davi, o professor Delber acabou nos fazendo lembrar, porque o que está sendo discutido no Supremo é a questão da extradição. Sim. Né? Havia já um processo, um pedido do governo italiano para que ele fosse, que houvesse a extradição do Battisti, né? Isso. Na sua avaliação, a concessão do refúgio vai acabar interrompendo mesmo esse processo de extradição? Ou é tão difícil que o Supremo é que vai examinar, não é isso? Depois de se verificar a manutenção ou não do refúgio, passa-se para uma segunda fase de verificar, e que já está sendo verificada também, se houve ou não a existência do crime político. Suponhamos que não tivesse ocorrido. Suponhamos que tivesse ocorrido o crime político, o Supremo Tribunal, seguindo o preceito constitucional, não vai conceder a extradição, não vai julgar pela extradição, pela existência de requisitos para a concessão da extradição, que ao final deveria ser ou não concedida pelo presidente da República. Suponhamos que ele não entenda, ou que ele entenda a existência de um crime comum. Nós vamos ter que passar para a análise de um outro requisito, que é com relação à pena que foi aplicada no caso a ele, que é a pena de prisão perpétua. O Brasil hoje, ele não está mais extraditando estrangeiros na chamada extradição executória, que é aquela extradição em que o Estado estrangeiro solicita ao seu nacional para voltar e cumprir uma pena já a ele aplicada. E o Brasil não está concedendo essa extradição no caso de quando for concedida aplicada uma pena de prisão perpétua. Ele exige que no caso o de Estado, penas não previstas na legislação brasileira, é isso? Isso. Prisão perpétua ou pena de morte? Pena de morte. O STF, antigamente,
nas suas decisões anteriores, quando era solicitado uma extradição e que a ela tinha sido imposta uma pena de morte, ele exigia a comutação para uma pena de prisão perpétua. Hoje, ou seja, é possível, em tese, uma negociação com o governo de origem, com o país de origem. O Estado ele tem que se comprometer a comutar aquela pena para, no máximo, a pena de 30 anos brasileira. Professor Delber. Na realidade, só para deixar bem claro, e depois eu fecho com a mesma discussão, na realidade, o refúgio e a extradição são dois institutos diferentes com um procedimento diferente. O refúgio é pedido ao Ministério da Justiça, é avaliado no primeiro momento por um órgão que chama CONARE, que é o órgão brasileiro que avalia a situação do refúgio. Que no caso deu parecer contrário. Contrário, mas cuidado, porque o parecer foi apertado por 3-2, com uma discrepância e uma discussão tremenda. Feito isso, o ministro da Justiça, no caso o Tasso Genro, ele tem o poder de revisão dessa decisão, o que aconteceu, e essa decisão, então, é, a princípio, uma decisão do Poder Executivo, na medida em que é o Poder Executivo que atua internacionalmente e que concede. O caso da extradição é um pouquinho diferenciado. Apesar da extradição ser pedida ao Ministério das Relações Exteriores, ela tem uma fase interna, jurisdicional, jurídica, porque o Ministério das Relações Exteriores encaminha a situação para o Supremo Tribunal Federal, o Supremo, nesse caso, decide sobre a pertinência ou não da extradição, devolve para o Ministério das Relações Exteriores e o presidente, então, comunica a decisão ao outro Estado. Perfeito. O que acontece, então, a relação do refúgio com a extradição, nesse caso, é única e exclusivamente em virtude do artigo 33 da Lei 9474, que manda a suspensão do processo de extradição, que tem sido discutido pela Itália como inconstitucional. O que já foi decidido no caso do colombiano Medina, 4 anos atrás, em 2005, como sendo um dispositivo plenamente constitucional, na medida em que resguarda a tripartição de poderes. Uma coisa é assunto do Executivo, outra coisa é assunto do Judiciário. E aí, para fechar, uma última entrave, que seria a concessão da extradição, é porque a legislação brasileira proíbe a extradição em caso de crime político. Então, teria que se discutir a situação do crime político ou não para a concessão da extradição, porque isso é um requisito da própria extradição. Perfeito. Tá certo? Como o professor Davi havia acabado de dizer. Professor Davi, muito obrigado pela sua participação aqui no Via Justiça. Professor Delber, muito obrigado pela sua presença, por esses esclarecimentos. Agradeço, estou à disposição. O Via Justiça de hoje termina aqui. O nosso programa é uma parceria da TV Assembleia com a Associação dos Magistrados Mineiros. Lembramos que a sua participação com críticas, perguntas e comentários será sempre bem-vinda. Você pode entrar em contato com a nossa equipe de produção pelo telefone 31 3079 3453 ou pelos nossos 2 endereços eletrônicos, tv@almg.gov.br ou viajustiça@amages.com.br. Até a próxima semana.